queria agradecer o convite, e é sempre uma grande responsabilidade, não é só pelo tema, né, mas pelo momento que a gente vive aí. Então, há muitas questões que também a gente quer, não sei se é dar uma palestra, ou socializar talvez até algumas angústias, né? Minha formação, eu sou psicólogo, né, tenho mestrado em psicologia e o doutorado em sociologia, voltado mais para a área de acidente de trabalho também. Então, assim, hoje eu estou com dedicação exclusiva na universidade, mas até um tempo eu trabalhava com o que a gente chama de clínica do trabalho, né? Então, desde a minha formação, me formei em 96, eu venho trabalhando com clínica, mas mais voltado para trabalho e sindicatos. Experiência em Santa Catarina e outras regiões. E quando o Múcio convidou, fazia até um tempo que eu estava assim, ausente, até por questões de saúde também, né? Eu fico agradecido ao Múcio pelo convite, né, e aceito com o maior carinho. A gente sabe da luta que vocês enfrentam aí no dia a dia. Então eu vou, como eu tenho o tempo, uma meia hora, talvez 25 minutos, eu vou pedir para ir já, não sei se tem aqui o passador ou alguém vai passando para mim. Só ir pedindo. Vai passando. Então, pode passar. Bom, pode passar. Vai ficar com dor no pescoço aí. Então, assim, já foi falado alguns dados estatísticos aqui, e só trouxe algumas questões só para nós começarmos a pensar a situação que nós nos encontramos. Então, transtornos mentais. Terceira causa de incapacidade para o trabalho. Né, 0,9% de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de acordo com a Previdência e o Ministério. Dentre esses, o que mais tem sobressaído é a questão da depressão. Né? Já foi falado aqui também a questão de como isso vai avançando no mundo. Algumas pessoas falam assim, a depressão é do trabalho ou leva para o trabalho? A depressão é da vida. O trabalho é a centralidade da nossa vida. Então, eu não posso pensar o trabalho só como local de trabalho. Mas como o impacto do trabalho, ele vai invadindo minha vida. O problema é que os transtornos mentais, eles não podem ser tirados de raio-x. Aí vai vir várias questões que nos colocam que as pessoas não reconhecem no próprio colega o processo depressivo. É folgado, é tranquilo. Esse dia, num lugar, alguém falou assim, mas como que alguém que está com depressão, eu encontrei no shopping. Falei, ótimo, é melhor sair de casa que ficar lá escondido, porque essa é a noção que nós temos de depressão. A pessoa está com processo depressivo, não pode sair de casa, não toma banho. Se ele sair, é bom. Mas ele está de licença, então, está de licença e está doente, não quer dizer que não possa sair. Então, o nosso preconceito aprisiona ou ainda mais favorece o isolamento dos colegas. Então, vejam, os episódios depressivos, principal causa de pagamento de auxílio-doença, não relacionado a acidente de trabalho, correspondendo a 30,67% do total. É interessante, gente, eu tenho trabalhado com a clínica do trabalho, e muitas vezes eu trabalho vinculado com alguns sindicatos, e os colegas nos convidam até como assistente técnico ou estar junto ao trabalhador no momento da perícia. Vou contar uma situação para vocês numa categoria. A pessoa chegou para a perícia, ela tinha um tumor no cérebro. Usando em termos leigos, né, é um tumor aracnídeo. É como se aquele tumor fosse tomando conta do cérebro, como se fosse uma teia de aranha. Ele vai se espalhando. E aquela pessoa tinha enxaquecas fortíssimas, todos os dias, porque dá toda uma questão cerebral. Além disso, ela sofria, porque ela trabalha na situação dos bancários, ela sofria com metas. A meta acaba com a vida das pessoas em vários locais. Então, constantemente, além de estar lidando com um problema físico, né, marcado por um tumor, ela tinha as consequências psicológicas. Logo, ela entrou, além do problema, um processo depressivo. Então, um problema gera várias consequências. Foi na perícia, e eu tenho esse resultado lá, que eu, né, acabei ficando com o documento também, uma cópia. O médico escreve no final, não dou o benefício, porque ela, né, daí eles colocam a anamnese, parece brincadeira que eu vou falar aqui. Ela está sentada corretamente. Eu quase que eu perguntei, o benefício não é na bunda. O benefício não é, o tumor não é na bunda. Desculpa a expressão. São coisas ridículas que nós encontramos assim em documentos. As pessoas escrevem isso nos documentos. Uma outra situação que eu encontrei é um senhor pedindo aposentadoria, que 60 anos, trabalhava em serraria, cortando madeira, toros, e ele é alcoolista. Tem uma questão que eu até trouxe aqui, mas devido ao tempo eu vou pular algumas slides, mas assim, é alcoolista, não é alcoólatra. Ele não é adorador do álcool, ele é dependente do álcool. E uma pessoa que é dependente do álcool, sua vida muitas vezes para se manter no dia a dia, ele tem que tomar uma cachaça para equilibrar.
E não é quantidade, é qualquer medida. Então não é que a pessoa bebe um monte para ficar daquele jeito. Essa pessoa chega ao médico, e isso foi na Justiça Federal. Ele escreve assim, não vou dar o benefício, eu tenho documentado isso, senão eu vou estar alimentando a indústria etílica. Agora, imagina alguém que tem problema com álcool, de manhã, geralmente, o alcoolista, ele tem uma dificuldade muito grande, até que seu corpo se reorganize. Tem alguns que não conseguem nem assinar documentos de manhã. Ele trabalha cortando madeira. Imagina essa pessoa, o risco que coloca tanto ele, quanto aos colegas, e em situações. Aí vem o processo depressivo. Daí a pessoa coloca, a pessoa é fraca. A gente tem que tomar cuidado com alguns termos que socialmente é colocado, que eles acabam culpabilizando o trabalhador. A pessoa tem personalidade fraca. Gente, não existe medidor de personalidade, ser fraco ou forte. Isso foi uma invenção. E a invenção do capital é para colocar a culpa no trabalhador. Quer dizer, eu tenho todo um problema e ainda sou culpabilizado pelo meu problema. Logo, eu tenho um problema psicológico. O que as pessoas fazem? Estão patologizando as relações de trabalho. Coloca a culpa no trabalhador, quando não o próprio trabalhador se sente culpabilizado. Aí vem alguns auxílios relacionados ao trabalho. Reações ao estresse grave e transtorno de adaptação, que tem a ver com ansiedade. Episódios depressivos e outros transtornos ansiosos causaram 79% dos afastamentos entre 2012 e 2016. Só que isso é o que está registrado. Isso é o que chega. Há também muita subnotificação. Isso é uma questão que nós também temos que pensar muito, como que as CATs são feitas. As CATs, na minha opinião, na sua maioria, são instrumentos de alienação e de ocultação do trabalho. Se você pegar os códigos, a maioria deles coloca assim, o trabalhador levou a mão à prancha. Isso está escrito na codificação da CAT. Não estou inventando. Isso é documento legal. Então, em cima disso, se faz um documento que muitas vezes, é lógico, a pessoa não tem licença. Eu estava até conversando com o Núncio alguns exemplos. Numa empresa aqui de Araucária, petroquímica, só tem, que é fácil falar. Isso ocorreu quando houve lá a ampliação da Repar, acho que de 2004 a 2011, mais ou menos, eu fui fazer uma análise das CATs. Vocês têm ideia, gente? Pessoa que se acidentava lá 10 horas da manhã, na CAT, às 10 horas da manhã, 10h15 é atendido no Alta 15. Mas nem de teletransportador, nem de helicóptero. Então, aí você começa a ver os códigos, as coisas, não tem afastamento. O trabalhador amassou o dedo direito. Parece que tem o dedo esquerdo para substituir. Não tem afastamento. Então, assim, hoje, e isso é físico. O problema que eu estou querendo trazer para vocês são as consequências de um problema físico na questão psicológica do trabalhador. Então, há uma consequência psicológica e há um transtorno psicológico. Mas um está a caminho do outro. Então, muitas vezes, a gente espera lá o CID ou a classificação para entender o transtorno. Só que o adoecimento é um processo. E ele é contínuo. O problema é o seu reconhecimento, porque ele não aparece diretamente no aspecto físico. É isso que eu queria só chamar a atenção para nós iniciarmos aqui a fala. Pode mudar, por favor? Então, nós temos uma dificuldade de objetivação da doença. Identificarmos a doença é muito complicado no transtorno mental. A pessoa tem preguiça, não quer sair de casa. Alguém falou em transtorno do pânico. Que nada, isso aí é frescura. Mas não é, gente. Uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, tem um transtorno do pânico, tem pessoas que têm vontade de se matar. É horrível a questão neuroquímica que isso provoca. Só que ela é muito mal trabalhada socialmente, Não aparece raio-x, não aparece visualmente no corpo, não é um pé, ou a perna, ou o braço quebrado. Mas ela aparece na convivência. E essa convivência, eu queria chamar a atenção, assim, eu expor um pouco o que eu tenho feito. Quando eu chamo de clínica do trabalho, não é só atendimento psicoterapêutico. A gente tem que estar pensando na família desse trabalhador também. Tem uma categoria que está tendo muito suicídio, inclusive aqui de Curitiba, que uma das formas de nós trabalharmos com o suicídio é esclarecer a família também desse trabalhador. Então, uma proposta para o sindicato, que a gente pode pensar juntos, é de fazer eventos em que a família venha para entender o que é a saúde do trabalhador. Porque muitas vezes o trabalhador chega em casa e não consegue nem expor isso para a família, ou por vergonha, ou por N motivos, que ele também não quer colocar isso diante da família. Só que o comportamento aparece que ele não consegue segurar isso. Então, veja, isso tudo vai uma retroalimentação do sofrimento mental. Pode passar, por favor.
Então, depressão, doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor. Quando é que essa pessoa é mal-humorada? O que é o humor de uma pessoa mal-humorada e o que é o humor de um processo depressivo? Me parece que o sindicato, né, poderia também nós pensarmos na qualificação dos trabalhadores, nos próprios diretores do sindicato, porque a pessoa que está aqui não tem que dar conta de tudo, né? Tem que também trabalhar com isso. Quais são as consequências? Afastamento, isolamento e possibilidade de suicídio. Existe muito no consultório, muita ideação suicídio. O que é? A pessoa fica planejando sua morte. E a pior coisa que tem com uma pessoa que está num processo de depressão, quando alguém fala, duvido. Capaz, isso é um estímulo. Então, muitas vezes, nós não temos condições técnicas, nem quem é obrigado a isso, mas apenas falar assim, a forma de nós pensarmos a promoção da saúde quando nós conseguimos conscientizar nossos colegas sobre que isso é uma doença. O alcoolismo é uma doença, não é fraqueza. Tá? Outra dificuldade que nós temos, o suicídio como acidente de trabalho. Já tem textos, né, demonstrando que algumas pessoas falam que não fornece suicídio como acidente de trabalho porque isso ia alimentar a aposentadoria ou poupança. Alguns casos no Brasil, o suicídio foi colocado porque alguns juízes, com sua sensibilidade, colocaram, sim, suicídio como acidente de trabalho. Eu não estou dizendo que todo suicídio é decorrente de acidente de trabalho. Cuidado com as generalizações. Para isso tem que ser feita uma análise com muito critério. Inclusive, não só psicológico. Por exemplo, Mato Grosso do Sul. Pessoal que trabalha na lavoura. Você sabe que nessa nova gestão aí, o veneno agora está servindo como sobremesa, né? Está sendo vendido veneno cada vez mais. Mas, certos tipos de venenos, eles causam problema no sistema nervoso central. Causando problemas no sistema nervoso central, isso gera um processo depressivo, que é a chamada concausalidade também. O que acontece? Teve juízes que já consideraram o suicídio decorrente das relações de trabalho, que foi provocado. Isso está na CNAE, né? Quando você pega lá a Classificação Nacional de Atividade Econômica, com o novo NEC, né? Você faz o cruzamento e isso é possível. Mas tem muitas pessoas que, como vê a depressão como um problema psicológico, como se fosse resultado de uma fraqueza pessoal, ele não concede benefício e não faz o julgamento que nós consideramos adequado. Eu estou meio rápido aqui, porque tem um tempo, depois de um tempo de debate fica melhor, né? Podia passar, por favor? Então, isso aqui eu nem vou, assim, alguns que mais aparecem, né? Além do transtorno do pânico, que eu acabei não colocando ali, o estresse emocional, podia passar. Estresse pós-traumático, mas estresse pós-traumático, sim. Não é só o que você vive, mas aquilo que você vê um colega passar. Se você chega, por exemplo, numa empresa que tem uma caldeira, né, petroquímicas, não só a Petrobras, outras petroquímicas, que há uma explosão, por exemplo, quem convive e vê o acidente que perde seu amigo também entra em estresse pós-traumático. Mas o estresse pós-traumático, tem novos estudos cada vez demonstrando que não é aquele negócio de 6 meses. Há sintomas que reaparecem até 2 anos após o evento traumático. Só que 2 anos, muitas pessoas esqueceram, nem faz mais relação com o problema. Então, o estresse pós-traumático, ele tem também alimentado muitas questões que acabam por subnotificação, por não ter uma compreensão do trabalho. Próximo. Podia passar aí? Essa síndrome aqui, burnout, quer dizer assim, queimar de dentro para fora, burnout. A pessoa vai perdendo a vontade de trabalhar. Aí vai chegando no trabalho, dá uma tremedeira, dá vontade de chorar. Parece que não tem mais aquela paixão. Ele vai queimando toda a sua, vamos chamar a palavra, motivação para o trabalho. Ele não entende porque ele parece que não gosta mais do que faz, embora tenha 30 anos de trabalho. Eu digo assim, gente, nenhum trabalho gera sofrimento. O que gera sofrimento são as condições de trabalho. Trabalhar sobre assédio moral, assédio sexual, pressão no trabalho, humilhação, isso é que gera. Agora, os trabalhos são prescritos. É lógico que tem trabalho com mais dificuldade. Então, quando estou falando de sofrimento aqui, aquele que é provocado. Agora, tem trabalho que tem uma certa dificuldade, que é o mecanismo, isso é outra discussão. Estou colocando o sofrimento enquanto provocação. Nenhum trabalho gera sofrimento. O que gera são as condições e relações de trabalho. Olha lá. Pode passar. Aqui eu trouxe esse dado aqui. 13 milhões e 100 mil pessoas, segundo o IBGE 2019. 4,9 milhões de desalentados. Desalento, para o IBGE,
são pessoas que deixaram de procurar emprego, não têm mais condições, não conseguem mais procurar emprego, estão desalentados. Isso é o que é registrado. Aqui eu quero fazer uma comparação. Eu não me apresentei totalmente, né? Assim, eu trabalho com psicologia do trabalho e eu envolvo algumas categorias. Trabalho com mulheres prostituídas, trabalho com homossexuais, trabalho com cooperativismo, trabalho com sindicatos e hoje estou trabalhando no sistema prisional também. Tá? Criança, por exemplo, sabiam que Curitiba é uma cidade que não tem prostituição infantil? Você concorda comigo? Não tem. Sabe como eu quero provocar vocês? Para dizer assim, a forma como eu compreendo as coisas que me leva. Curitiba tem muita exploração sexual infantil. Se eu chamo uma criança de prostituta, o que eu estou fazendo com ela? Então, veja, até a forma como eu aprendi a olhar as coisas impactou na minha saúde mental. Porque eu vejo os colegas com um certo valor já. O colega aqui é da Economia Solidária, né? É o de São José dos Pinhais, Economia Solidária? Então, eu trabalhei com a Economia Solidária Santa Catarina, da Unitrabalho, da Rede Nacional. A gente faz cooperativismo. Então, no próprio cooperativismo, um dos problemas de saúde mental que acontece é que as pessoas vão fazer cooperativas, mas com a noção de emprego. Somos acostumados a ser empregados dos outros. Quando vai numa cooperativa, por exemplo, eles se subordinam a qualquer pessoa que tem um discurso melhor. Então, a pessoa continua com a ideia de subjetividade como se fosse um empregado. Está sempre subordinado a alguém. Essa pessoa é facilmente uma pessoa que cai no processo de adoecimento, só que ele não fala, ele se isola. E no cooperativismo a gente tem bastante nessa questão também. Então, vamos lá. Próximo. Essa aí eu não sei porque eu fiz. Ah, não. Tá. Pensei que ela estava em branco. Essa brincadeira aí, cai a letra, que eu estava aprendendo com meu filho, ele me ensinou a fazer isso, eu gostei, só que demora muito para fazer isso, né? Como olho aquilo que vejo? Então, quando eu falo em subjetividade é um termo que é usado por diversas categorias, diversas linhas teóricas, né, pensadores, mas eu vou definir o que eu estou chamando de subjetividade. Subjetividade não é algo que é meu, que é pessoal, que eu nasci com isso, não é inato. Tá? Eu não nasci com esse pensamento. Subjetividade é a formação do meu psiquismo da forma como eu aprendi a aprender as coisas, a forma como eu aprendi a sentir as coisas. Como eu gosto de algumas pessoas e não gosto de outras. Esse dia eu estava numa palestra e uma professora muito mexida, né, sofrida, porque uma criança mandou ela tomar no... Não sei se pode falar cu aqui. Bom, já falei, né? Já falei, desculpa aí, mas já falei. Vai tomar no cu. Ela foi, e é agressiva, imagina. A pessoa prepara a aula, tanto é que os índices demonstram que entre as categorias que mais tem afastamento é da educação. Básica, principalmente. Aí começou aqui, criança mal educada, para provocar, eu disse, essa criança não é mal educada. E eu não acredito que uma criança seja mal educada. Não existe criança mal educada, gente. Ela foi tão bem educada que ela aprendeu a xingar. Ela aprendeu, então ela não tem problema de aprendizagem. Agora, eu não concordo com a forma que aprendeu, porque isso a coloca em situação de exclusão. Isso tem consequências. Então, nós somos muito moralistas para fazer a avaliação da saúde do outro. Porque nós fazemos de acordo com nossos valores. E quando pega a questão da saúde, tanto física quanto a saúde psicológica, isso complica no psicológico, porque nós temos uma visão muito moralista do comportamento. Enquanto nós, trabalhadores, não pararmos e olharmos o outro como uma vítima de acidente de trabalho, mas é transtorno mental, mas ele é vítima. Para chegar a isso, o cara sofreu muito mais que simplesmente ter quebrado um dedo. Não estou colocando quebrar o dedo simples, tá? Talvez a colocação não tenha ficado bem feita. Eu digo assim, quebrar um dedo é algo de imediato. Mas o adoecimento psicológico ele vai num contínuo. Até chega um momento que a pessoa não aguenta mais. Ou entra em questão de suicídio, ou adoece, depressão e outras formas de transtorno. Então, a questão dessa invisibilidade, que não é tão invisível, é que muitas vezes mascara e oculta o sofrimento de colegas trabalhadores que se isolam no trabalho. Aquele lá é quietão mesmo. Aquele lá não se mistura com ninguém. Será? Então, vamos lá. Então, subjetividade é o jeito que eu aprendi a olhar a doença, o sofrimento e a saúde do outro. Vamos lá, pode passar. Uma das questões que tem muito, assim, nas minhas práticas que a gente tem encontrado é o que eu tenho chamado de trabalho ininterrupto. O que é trabalho ininterrupto? Veja,
Ali eu coloquei um conceito alimentado pela naturalização da mais-valia, né? Parece que é assim mesmo, o trabalho tem que ser explorado, né? Ganhar menos, é assim mesmo, as coisas não mudam. Parece que existe um sentimento que nós chamamos na psicologia de sentimento fatalista. A pessoa determina a sua vida, é assim mesmo, para que lutar, para que discutir, o trabalho é assim mesmo, tal empresa é assim, os metalúrgicos são assim mesmo e tal. Só que, quando eu entro em trabalho ininterrupto, isso abrange a minha vida fora do trabalho. Então, é o trabalho invadindo minha vida privada. Tem gente que leva a organização do trabalho para organizar a vida em família. Ele quer tratar seus familiares do jeito que o trabalho lhe trata. Com horário, com isso, inclusive na hora do almoço. Se alguém perguntou assim, mas você ajuda sua esposa? Eu falei, não ajudo minha esposa. Por que você não ajuda? Porque eu tenho que fazer junto, não é função só dela. Isso é machismo quando eu falo, estou ajudando minha esposa. Isso eu aprendi lá no trabalho. Parece que eu tenho uma função a cumprir para com o outro. Então, eu levo, são pequenos detalhes que eu levo na minha vida privada. Aí é horário, é meta. Eu quero que meu filho tenha a meta que eu quero. Eu quero que minha esposa, eu quero que isso, eu quero que meu esposo. Então, o trabalho ininterrupto não é só na exigência, é no pensamento. Você fica pensando sobre o trabalho quando está fora dele, você está trabalhando. Você vive o trabalho, às vezes, 24 horas por dia, mas recebe lá, quando recebe bem, né, 8 horas e olha lá. Fora os descontos, essas coisas que estão por aí. Então, veja, os impostos. Você vive o trabalho nos seus momentos de lazer. Quem trabalha em turnos também é complicado. Porque, às vezes, a pessoa só consegue sair com os colegas que estão no mesmo turno. Ele perde a vida social. Então, cada categoria, cada relação de trabalho tem uma especificidade que gera sofrimento. Então, o trabalho ininterrupto, que a gente tem chamado, é esse tipo de reação na nossa vida psicológica que nos faz estar constantemente ligado ao trabalho, mesmo estando em família ou no lazer. E isso gera sofrimento. Isso alimenta o estresse. Isso alimenta outras formas de patologia. Né? Então, organiza a vida social e familiar da mesma forma que submete a humilhação e alienação no trabalho. Porque muitas vezes nós humilhamos o outro também, inclusive colegas. Pode passar. Bom, você acabei falando, mas assim, ó, uma das consequências do trabalho ininterrupto nos locais de trabalho é a questão do isolamento e a culpabilização pessoal. A pessoa perde o emprego, leva uma bronca ou faz certas questões e ainda se culpabiliza. Ah, se eu tivesse feito tal curso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Aquelas lamentações de culpabilização pessoal. Não quer dizer que tem gente que não seja culpado. Vamos também tomar um limite. Tem gente que não vale nada. Desculpa a expressão. Tem trabalho que você tem que cumprir, porque quando você não cumpre o seu trabalho, você atrapalha com os colegas também. Então tem aquela pessoa que muitas vezes atrapalha os colegas. Aí é uma outra discussão. Estou colocando de sofrimento psicológico. Tá? Então, assim, a culpabilização pessoal é uma abertura para o adoecimento e as análises psicologizantes e o processo de despersonalização. O que eu chamo de processo de despersonalização? Então, não sei como é que você na medicina tem chamado isso, mas eu vou fazer um exemplo aqui. Eu chego no hospital de clínicas, por exemplo, lá, o cara fala assim, ontem eu atendi um câncer. O outro fala, nossa, aquele fêmur estava 3 partes quebradas. O outro, aquele fígado estava podre. Tira a pessoa da história e fica uma doença andando. Aí nós, enquanto relações de trabalho, às vezes fazemos a mesma coisa. Então lá vem o deprimido. Não vem um colega, é o deprimido. Eu já não ouço mais ele. Parece que tudo que ele faz, eu ouço a partir daquilo que eu coloco o estigma nele. O rótulo. O recalcado. Não pode falar nada que fique reclamando. É moralista. Ali o ler, observe que eu coloquei o lerdo, né? Porque pessoa, até o colega do INSS falou aqui que ele dormia com o braço, né? Gente, a pessoa que tem LER, hoje tem mais estudos sobre isso, mas é muito complicado. Porque inicialmente também isso não aparece no raio-x. Depois tem todas as doenças, né, do torso, tudo. Mas o que acontece? Muitos, quando voltam ao trabalho, eles não voltam com o mesmo ritmo. Aí é chamado de lerdos. Isso é humilhante. É uma brincadeira que acho que é legal. O cara tá... Mas para quem sofre isso é muito complicado. Então veja, o louquinho. O cara toma eu escutei vocês falar Rivotril aqui, né? Tem remédio que parece que é sobremesa, né? Porque também tem médico que gera por pacote, né? Todo mundo. Tanto é que, inclusive, tem muitas questões de processo depressivo que é alimentado por medicação errada, por diagnóstico errado. E isso é um outro problema que talvez tenhamos que discutir também. Né? O revoltado, o alcoólatra, deixa de ser alcoolista, é um alcoólatra. O cara bebeu todo, não bebeu esse final de semana porque está assim? A gente faz uma brincadeira com a doença do outro.
Isso, a pessoa entra na brincadeira muitas vezes para se sentir pertencente ao grupo, mas sabe lá o que essa pessoa está passando. O folgado finge que está doente para não vir trabalhar. Não, de repente tem pessoa que faz isso mesmo. E se a pessoa não está fazendo isso? Então, até a forma como eu falo para com o outro, né? Pode passar. Aqui eu vou entrar numa discussão, mas não vai dar tempo, porque o conceito da OMS é o bem-estar físico, mental e social. Hoje, no Brasil, quem está completamente bem disso, me levante a mão, né? Físico, mental e social. É uma discussão que fica para outro momento daí. Pode passar, né? Pode passar. Então, quando nós analisamos a questão do trabalho, a gente pensa assim, quais são as situações que dependem do local e quais as situações que não dependem do local. Tem um instrumento de trabalho que a gente chama de transversalidade, que eu verifico tudo aquilo que não está no local de trabalho, mas que impactua lá dentro, e gera impacto na saúde do trabalhador. Então a gente vê o que tem condições de mudar e o que não tem. E nós começamos por aquilo que tem. Porque às vezes eu venho aqui e levanto vários problemas com vocês que nós não temos poder imediato ou governabilidade sobre aquela situação. É um decreto, é isso e aquilo. Tem condições, mas tem questões que nós podemos chegar a lutar contra isso, que formam uma coletividade, né? Então, situações que dependem e que não dependem do local de trabalho. Pode ir. Aí, em 2007, é uma alteração, né? Em que, até 2007, as pessoas tinham que provar que estavam doentes, né? Parece que um caminhão me atropelou e eu tinha que até anotar a placa dele para dizer que eu estava doente. Aí, em 2007, há a inversão do ônus da prova, com o novo nexo técnico epidemiológico, né? Quem gera o risco deve ser o responsável pelo seu controle ou pela reparação de danos causados. Gente, isso aqui também estou falando em tese. Já vou dizer por quê. Né? Presunção da doença através do CNAE. O que é o CNAE? A Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, foi feito um estudo, né, já desde 99 tem isso, que você coloca assim, de acordo com o ramo de atividade, há a possibilidade, a presunção de certas doenças. Então, quem trabalha com mercúrio, por exemplo, pode ter lá uma questão neuroquímica no cérebro. Quem trabalha com solvente pode ter isso. No trabalho de vocês, né, em diversos locais, tem esse tipo de situação. E isso pode gerar adoecimento. Então, aí, às vezes, você consegue fazer a relação de nexo causal quando você encontra algum produto naquela tabela em que isso possa ser colocado como nexo. Mas mesmo assim não está fácil. Quem tem trabalhado diretamente sabe que as empresas não estão aceitando, têm recorrido. Podia passar? Então, vejam. Nós temos uma questão de subordinação do trabalho, versus o trabalho prescrito e o trabalho real. Então, o trabalho prescrito é isso que está nas notas. Eu vou trabalhar no local, eu tenho tantas horas para cumprir, eu tenho tais funções e tais mecanismos, tais equipamentos a fazer a minha gestão. Isso é prescrito. No CNAE, nessa nova lá, está assim, tais elementos químicos, tais situações de trabalho geram tais doenças. Isso é prescrito. Mas o real do trabalho é muito mais que isso. É no real do trabalho que gera o sofrimento, porque essas questões que estão prescritas, muitas vezes, é mais tranquilo de você fiscalizar. Mas as condições em que isso é colocado é que é um problema. Quer ver? Tem uma empresa que trabalha com gases, e a gente sabe que o gás de cozinha, por exemplo, ele é colocado um cheiro lá para que nós identifiquemos em casa. Mas nos locais, na sua produção, é outro tipo de cheiro. O que acontece? Algumas pessoas foram fazer concertos, empresas terceirizadas, só que para quem trabalhar tem o equipamento. E para quem estava trabalhando não tem o equipamento. As pessoas estão no mesmo ambiente. A pessoa sai de lá, adoecia e ninguém sabia o porquê. Não tinha nada a ver com o seu ramo de atividade. Então, se você não faz uma investigação com qualidade, então muitas vezes a lei ela é prescrita, mas o real do trabalho é outra circunstância. Então, hoje, a clínica do trabalho que a gente tem chamado, ela tem que estar assim, abrangendo um conjunto de variáveis que gera o diagnóstico ou a possibilidade de um diagnóstico, né? Olha lá, próximo. Eu estava brincando quando eu falei do desemprego, 13 milhões. Parece que o nosso governo aqui do Brasil, né, ele falou que tem um jeito de acabar com o desemprego. Sabiam? Ele encontrou a fórmula. O índice é muito alto, acaba com o IBGE, DIESAT, daí não acabou a estatística, acabou o desemprego. Então, assim, gente, estou brincando, porque é muito sério como estou lidando com a saúde do trabalhador e o desemprego. O desemprego tem gerado muitas pessoas na rua com sofrimento. Hoje já está falando de uma clínica do desempregado. E o desempregado, ele muitas vezes tem vergonha de falar para a família, sai de casa de manhã, fica o dia todo na rua, e às vezes não consegue emprego, chega em casa e fala que tem uma entrevista, que se sente humilhado frente aos filhos e à família. Então vejam quantas questões estão acontecendo aí. Então lá,
Com o novo nexo, visitas ao local de trabalho. Brasil, obrigação, só em 2007, né? Não quer dizer que aconteça, gente. Por N fatores. Mas nem todos os locais estão sendo visitados, mesmo com a presunção da doença. Bom, próximo. Uma vez estabelecida a relação de causa e efeito, o médico poderá atestar o nexo causal. Isto é a relação entre patologia e atividade do trabalhador. Então, nós temos a CAT, um laudo do exame médico, resultado dos exames laboratoriais, solicitação de afastamento. Tem uma médica numa empresa X aqui em Curitiba, por isso que eu falo, a gente está falando do profissional e não da categoria, sempre tomando cuidado com generalizações. O próprio rapaz que estava aqui do INSS falou isso, né? Então, sempre tomando cuidado com as nossas generalizações. Estou falando daquela profissional, não estou falando dos médicos, né? E nem dos psicólogos, nem dos advogados. Ela conseguiu chegar a um diagnóstico de 18 trabalhadores, todos com depressão, era genético. Parece que nem vírus agora, o genético virou genético. Todo mundo que tem igual. Então, todos os trabalhadores, eles acabavam não conseguindo benefício porque é genético. Isso é simples nós pensarmos. Mas qual que é o padrão da genética? Onde foi que fez isso? Como é que você fez o histórico desses 18 trabalhadores com sua família para saber que é genético? Inclusive, nós entramos com ação no INSS e conseguimos impugnar para aquela empresa essa trabalhadora, essa médica. Porque é um absurdo que isso acontece. Isso, a medicina é representada por maus profissionais. Então, é o INSS? Não sei, mas algumas pessoas lá dentro. Sempre tomando cuidado. Né? A gente vai numa loja, é mal atendido, e fala assim, aquela loja me atende mal. Tem 30 funcionários lá dentro, mas eu coloco que a loja me atende mal. Então, sempre tomando cuidado aqui com os profissionais. Né? Próximo. Não sei se está no meu tempo, estou meio apressado aqui, que eu fiquei preocupado com o tempo. Vocês têm uma conferência, né, online, então estou um pouco preocupado, hein? Desafio, proposta de enfrentamento. Eu tenho uma proposta que a gente tem feito em alguns sindicatos, em alguns locais, que a gente chama assim, a Clínica da Psicologia do Trabalho. Pode passar? Que é um programa. Pudesse passar aí? Acabou? Ah, não. A gente faz algumas ações que a gente chama de clínica. Tem gente que pensa que clínica é só atendimento. Clínica é uma ação metodológica voltada para a saúde do trabalhador. Então, veja, nós temos que pensar também na qualificação e saúde mental dos dirigentes, que não são obrigados a conhecer tudo isso. Né? Vocês são eleitos, estão aqui lutando pela categoria, e isso tem que ser respeitado. Por isso que tem que ter um apoio muito mais amplo. Né? Nós criamos também um espaço, mais espaço de promoção da saúde. Eu vou usar a palavra de trabalhador. Tá? Aqui é o espaço do vômito. Por quê? Aqui posso vomitar coisa que eu não posso falar no meu local de trabalho. A gente cria um espaço em que o fato da pessoa estar falando não tem a finalidade terapêutica, mas tem consequências terapêuticas. Se você encontra um espaço que você possa confiar no colega e falar dos seus sentimentos sem ser humilhado pelo próprio colega. Então, isso também é possível. E a partir disso aí, nós fazemos um planejamento em ação de saúde mental. É muito comum as pessoas chegarem na universidade e falam assim, mas tem um projeto para a minha empresa? E eu falo, não conheço a tua empresa? Não, minha empresa é... Eu tenho que conversar com os trabalhadores. Não adianta chegar com a proposta pronta. Então, o espaço de promoção da saúde vai trazendo ações do próprio trabalhador. E o próprio trabalhador ajuda a executar o planejamento da ação. Isso é uma questão também a ser discutida. Próximo. Outra questão, preparação para o retorno ao trabalho. Muitos trabalhadores que ficam afastados, 2, 3, 4, 5 meses, muitas vezes não são acompanhados. E quando volta, também é um problema para aquela pessoa. Ele volta na empresa num certo ritmo, volta com colegas num certo ritmo, ele tem que se readaptar a isso. E muitas vezes ele não consegue. Daí fala que é problema psicológico dele. Né? Então, isso é uma questão a ser pensada também. O retorno ao trabalho tem também fazer com que essa pessoa retorne com qualidade e com saúde para não adoecer no retorno. Então, ação de acompanhamento com a finalidade de fortalecimento do trabalho que fica em afastamento por mais de 30 dias, em decorrência de transtorno mental. Também está previsto nessa ação o acompanhamento de mulheres que retornam depois do afastamento por licença maternidade. Que é outra discussão que nós temos que encarar isso e verificar, inclusive mulheres que no seu pós-parto venham a ter depressão pós-parto, que é outra discussão muito difícil de diagnosticar, pelo menos do ponto de vista do trabalho. Próximo. Uma das outras ações é a campanha contra o assédio moral e sexual no trabalho. Eu, particularmente, chamo de assédio imoral, porque já é assédio, já é imoralidade. Né? Hoje está sendo muito discutido o assédio organizacional, que é a forma como uma empresa coloca um trabalhador para submeter outro trabalhador a certas condições. É a organização do trabalho que faz, muitas vezes, o assédio, não é só aquela pessoa que representa.
Então, existe um assédio chamado organizacional, que é a empresa que organiza o trabalho gerando assédio, exigindo metas, exigindo isso e aquilo. Existe lá o vertical, que é aquela focal, né, um trabalhador que sobre o outro, com a sua autoridade hierárquica. O horizontal, quando é um colega que assedia o outro, humilha o outro. E o ascendente, quando é o colega humilha o chefe e coloca em situações complicadas de propósito. Né? Isso não dá tempo de discutir aqui, mas é uma das ações que a gente pensa. Eventos de saúde do trabalhador a partir de levantamentos feitos em CATs, acompanhamentos de afastamentos e doenças. Preparação para a aposentadoria, ainda muito forte no Brasil, aposentado como fim de linha. Então, muitas pessoas, quando entram no processo de aposentadoria, adoecem ou, talvez os advogados possam me ajudar aí, está tendo muita separação e divórcio depois da aposentadoria. Ninguém suporta o outro em casa. É difícil. Outra questão, acolhimento de familiares, por meio de eventos para explicar sobre os principais transtornos das relações de trabalho, que muitas vezes o cara não consegue falar em casa. E não fala, não é porque não quer falar, é uma situação que talvez ele não queira incomodar a família com isso. E atendimento psicoterapêutico, que é uma das formas também. Acho que é o próximo. Tem mais lá? Acabou.